Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre e nos escuta pela Cultural FM no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e toda a região. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, dia de conhecer as expectativas do Focus. Será que o mercado mudou algum rumo? Será que mudou alguma direção das suas projeções? A gente vai descobrir daqui a pouquinho e vamos também falar das mudanças que estão acontecendo depois da privatização da Sabesp e até as perspectivas ruins que se tem pela frente em relação a carreira, funcionários e até a prestação de serviço, precarização. A gente vai falar de tudo isso. E ainda tem notícias do Laranjão, porque Laranjão sempre está ali nos noticiários, porque ele faz questão de não parar de falar e a gente tem que repercutir isso. Então vamos comentar aí o que aconteceu nesse fim de semana, o que aconteceu da sexta-feira para cá, porque algumas coisas mudaram e trouxeram aí perspectivas em relação não só ao Brasil, mas ao mundão também. Então vamos passar já pela nossa agenda, porque tem assunto pra caramba pra gente falar hoje. A agenda tá um pouquinho enxuta, mas hoje ela está recheada de indicadores de Brasil de novo. Então vamos lá, porque na Espanha o dirigente do Banco Central Europeu e presidente do Banco Central Espanhol discursou no Fórum Econômico lá na própria Espanha mesmo. Às 8 horas da manhã saiu a sondagem da construção de julho, que está repetida aí na agenda, mas vamos seguir por aqui. 8h25 saiu o relatório Focus semanal, até o outro índice que hoje ia sair da FGV. Eu vou até confirmar qual que era, porque não era só a construção, eu acho que era o INCC, o INCCM, se não me engano, que ia ser divulgado hoje. Olha aí o André Graziano aparecendo na minha voz. Mas vamos lá, porque a gente tem, eu vou pegar aqui na agenda, porque de novo, né, quem pega ao vivo aqui, a gente já sabe como é, e é isso mesmo, tá? Era a INCC-M de julho que saiu hoje às 8 horas e logo depois saiu a sondagem da construção. 8h25 saiu o relatório Focus, velho conhecido nosso aqui, sai toda semana, é um dado semanal, mas vamos seguir para a próxima página porque tem mais coisa para sair aqui no Brasil. 8h30 saiu a nota imprensa, política monetária e operações de crédito. Aqui são dados ligados ao mercado de crédito e assim que a gente tiver um tempinho a gente traz para vocês. 10 horas da manhã, pouquinho antes do programa começar, saiu sondagem da indústria da construção de junho. Essa medição é da CNI. E às 15 horas saiu outra velha conhecida nossa, outro dado semanal que sempre aparece por aqui, que é a balança comercial semanal. Às 16 o Tesouro divulga o relatório trimestral de financiamento lá nos Estados Unidos. Aqui é Tesouro de lá, tá, gente? Então, um dia bem focado em alguns dados de Brasil. Tem bastante coisa da FGV saindo, tem CNI também divulgando coisa. Mas o mais importante está no cenário internacional. E eu nem vou entrar muito nisso, porque eu vou dar bom dia para o Diego, que já está lá na redação para receber o bom dia de vocês, saber de onde vocês estão falando e contar como é que foi esse fechamento de sexta-feira. Diego, bom dia, como é que você está? Bom dia, Débora. Muito bom dia para toda a nossa audiência. Um prazer estar mais uma manhã aqui com vocês. Segundamos, início de semana. Muito bom dia para os mercadeiros e mercadeiras de plantão. Liz Longo, Gladys Garcia, André Bolzan, a Vá Cartoneira aqui de volta. Enfim, muito bom dia para todo mundo. Pois bem, vamos para o nosso fechamento de mercado. Depois de uma quinta-feira bem turbulenta, os investidores não se empolgaram para o final de semana e o Ibovespa fechou a semana passada no terreno negativo. Nosso principal índice acionário fechou a sexta-feira com uma queda de 0,21% aos 133.525 pontos, com os investidores ainda atentos à escalada das tensões comerciais entre o nosso Brasilzão e os Estados Unidos. A Bolsa teve um dia de pouca movimentação, com a atenção voltada principalmente para o cenário internacional. Empresas como Petrobras, Itaú e Banco do Brasil ajudaram a conter perdas no índice, enquanto a queda de 1,47% da Vale pesou no resultado. Mesmo com o recuo na sexta, o Ibovespa fecha a semana com um acumulado positivo de 0,11%. No mês, o cenário já é diferente, acumula uma queda de quase 4%. Agora, no ano, a situação ainda é positiva. O Ibovespa tem uma alta acumulada de 11%.
O dólar, por sua vez, teve uma alta de 0,76% e fechou o dia de sexta-feira cotado a R$ 5,56. Aproveitando o gancho do dólar e indo para os Estados Unidos, já adianto que a situação por lá está bem mais empolgada do que aqui. As bolsas de Nova York fecharam no azul, com investidores de olho nos balanços e repercutindo o encontro entre o laranjinho Donald Trump e o presidente do Fed, Jeremy Powell. De acordo com Trump, ele e o Powell tiveram uma boa reunião e que saiu com a impressão dessa reunião de que o Banco Central estadunidense pode estar pronto para diminuir a taxa básica de juros do país. Com isso, o S&P 500 e o Nasdaq renovaram as máximas históricas no encerramento de sexta-feira. O Dow Jones também fechou no campo positivo com uma alta de 0,47%. Débora, eu queria te passar a palavra perguntando se o tarifaço do Trump é o único motivo para tanto pessimismo na nossa Bolsa Brasileira na semana passada ou tem algum outro fator que está escapando do olhar dos investidores? Ele é um motivo bem grande, né? É um dos principais motivos. O problema é que ele acaba se associando a outras coisas que também acabam sendo uma consequência dessa incerteza causada pelo tarifaço. Então, não o tarifaço em si, porque isso já está praticamente consolidado. Inclusive, Donald Trump reafirmou que no dia 1º de agosto vai ter, sim, a imposição das tarifas em relação aqui ao Brasil. E teve até uma movimentação lá nos Estados Unidos em relação a isso, da parte do Congresso, né? Então, uma parte até de senadores, democratas, acabaram levando, né, questionamentos e críticas em relação a essa tarifa imposta ao Brasil, na verdade, pelos Estados Unidos ao Brasil, justamente porque elas não são muito justificáveis. Quando a gente pega outros países que sofreram aí com tarifas mais altas, quando você olha a balança comercial, quando você olha a relação comercial com os Estados Unidos, esses países tinham superávit. No caso do Brasil, o Brasil é deficitário com os Estados Unidos há anos. Então, nada justifica muito essa imposição de tarifas. E isso acaba gerando uma certa incerteza no mercado. Não a tarifa propriamente dita, porque isso já está sendo discutido faz tempo, mas os desdobramentos disso e quais vão ser os aspectos mais políticos dessa decisão. Porque essa decisão, como eu estava falando agora, como os próprios senadores lá nos Estados Unidos falaram, analistas de mercado têm alertado, é que não é uma decisão econômica, ela tem fundamentos políticos. E quando você tem uma decisão dessa natureza que parte de fundamentos políticos, acaba deixando entender ou até abrindo precedente para que outros países também sofram com tarifas arbitrárias. E isso acaba deixando a confiança em relação aos Estados Unidos bastante abalada. Agora, olhando aqui para o Brasil, também tem muita incerteza em relação a esses desdobramentos, se vai ter mais sanções, se vão acontecer se outras esferas, outros aspectos aqui do Brasil vão ser afetados por esse embate. A gente já está vendo ministros do Supremo sendo ali alvo de ataques, a gente tem visto o Brasil como um todo sendo alvo desse ataque e essa colocação dessa tarifa acaba mostrando, inclusive, não só a imposição da tarifa, mas a indisposição dos Estados Unidos de negociarem aqui com o Brasil e negociarem com outros países, também mostra que a gente está numa situação diferente dos outros países, que tem outras motivações, sim, por trás dessas tarifas econômicas e comerciais colocadas aqui no Brasil. E aí teve essa movimentação do Partido Democrata, que enviaram cartinha para o Donald Trump também, criticando e questionando. Ao mesmo tempo, teve uma declaração, ou pelo menos fontes falaram que deve haver uma declaração lá nos Estados Unidos de emergência para tentar justificar essas tarifas, já que você não teria essa justificativa pelo déficit de balança comercial. Então vamos buscar outra coisa, né? Assim que Donald Trump está agindo, ele precisa achar outra justificativa. E aí fontes ouvidas pela Bloomberg no final da semana passada falaram que ele estaria preparando essa emergência ou essa declaração de emergência para justificar essa sobretaxa tão elevada e tão descabida aos produtos brasileiros. Então, isso gera uma incerteza aqui no Brasil, gera uma desconfiança internacional e aí tem aquele ponto que eu já até falei para vocês em alguns momentos. A nossa bolsa estava operando em recorde, alguns ativos tinham se recuperado desde o fim do ano passado
E aí tem a realização de ganhos diante de uma incerteza. Você não sabe para onde o mercado vai, você não sabe para onde a economia pode ir, embora tenha ali os impactos tenham sido medidos em relação ao PIB e tudo mais, você tem também um entrave. Quem que vai querer tomar decisão diante desse cenário tão incerto, diante de uma neblina? Como é que você sabe se você vai para frente ou não, se você não está enxergando muito à frente? E isso deixa todo mundo receoso, deixa todo mundo cauteloso e em compasso de espera. E aí, o mercado que viu as ações e os ativos brasileiros se descolarem e até atingirem recordes depois daquela queda tão brusca no ano passado, começam a realizar ganho, porque diante de uma incerteza pode ser que aquele lucro diminua. E como ninguém está preocupado em fomentar aqui nosso país e nem trazer nenhum aspecto de longo prazo para essas empresas, é mesmo especulativo, você tem essa movimentação de realização de ganhos e saída de capital estrangeiro da nossa bolsa, inclusive. E isso faz com que tenha a queda na bolsa. Então, por mais que você tenha, em alguns momentos, o Donald Trump colocando ali essa incerteza, você também tem desdobramentos dessa incerteza. Então, você tem ao mesmo tempo os Estados Unidos como um protagonista dessa queda, mas os aspectos que acabam envolvendo até mais as questões políticas, as questões que envolvem a geopolítica de tudo isso, acabando culminando também nessa queda. Então, são desdobramentos, né? Uma coisa não está desligada da outra e existe uma preocupação muito grande em relação a isso. E isso faz com que a nossa bolsa acabe sofrendo as consequências. E aí até trouxe alguns pontos aqui, porque na sexta-feira tinha tido aquela conversa entre a União Europeia e os Estados Unidos e parece que isso trouxe uma percepção em relação ao patamar das tarifas. Porque, para quem lembra, quando as tarifas entraram em stand-by, a maioria dos países estava ali com 10% de tarifa. Parece que algumas foram aumentadas para justamente estabelecer um piso um pouco mais alto do que os 10%, um piso de 15%. E aí, isso ficou um pouco evidente na negociação com a União Europeia, que foi inclusive criticada pela França de ter havido uma submissão para a redução da tarifa de 30% para 15%. Então, isso está também gerando desconforto lá na União Europeia. E hoje de manhã, e aí eu vou ter que colar um pouquinho, porque saiu não faz nem 20 minutos essa notícia, em relação ao Reino Unido, porque também teve um acordo agora com o Reino Unido e Donald Trump anunciou que esse acordo deve ser um dos maiores que os Estados Unidos vão protagonizar aí, ou que protagonizaram até agora. Então, o Reino Unido também acabou se submetendo em alguns aspectos para tentar negociar essas tarifas. E no caso da União Europeia, que houve também essa conversa no fim da semana, isso foi muito criticado justamente por esse ponto de submissão, porque no final das contas é isso que o Donald Trump quer. Ele vai impor uma tarifa altíssima, algumas condições bastante radicais, para tentar fazer com que os países se submetam às suas vontades, aos seus termos e condições, e aí, quem sabe, ele negocia a tarifa e reduz para um patamar que agora o piso, inclusive, subiu, que seria de 15%. Então, é isso que está sendo visto, é isso que está sendo discutido e também acaba colocando os Estados Unidos, não só o Brasil, nessa posição um pouco mais delicada, mas lá uma posição delicada de falta de confiança, de falta de previsibilidade, uma coisa que os Estados Unidos sempre tiveram, já que eles eram porto seguro de recursos, justamente por essa solidez. E isso parece que está ruindo aos olhos internacionais. Mas vamos voltar aqui para o nosso Brasilzão agora, porque tem notícia no radar, a gente tem que falar de Focus. Afinal, ele saiu no comecinho dessa manhã, então o Diego já está lá na redação para contar as atualizações do Focus. Diego, mudou muita coisa ou nada novo sobre o Focus? Nada novo sobre o Focus, né, Débora? Saiu agora às 8h25 da manhã, divulgado pelo Banco Central, o já tradicional relatório Focus, e parece que os ventos de otimismo não querem sair do Focus de jeito nenhum. Pela 9ª semana seguida, os economistas do mercado financeiro revisaram para baixo a expectativa de inflação. A projeção do IPCA para este ano caiu. Os preços devem subir menos do que se pensava antes, mas não para por aí. As expectativas para o crescimento do ano que vem e para o câmbio deste ano também foram alteradas. O mercado espera que o dólar termine o ano de 2025 na casa dos R$ 5,60.
Já para o PIB de 2026, as principais instituições do mercado financeiro projetam um crescimento de 1,89%. Enquanto a taxa de juros, a nossa Selic, segue do jeito que estava, nada muda nessa semana. Lembra? Entender por que mudou, por que não mudou, o que aconteceu com esse Focus nessa semana. Lembrando que semana agora, essa mesmo de hoje, na quarta-feira a gente tem super quarta. Então, é um Focus que antecede a decisão de juros aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos também, por isso que a gente chama de super quarta, porque é um dia de decisão importante de juros nos dois países e elas acontecem praticamente juntas, ali com uma diferença de horas. E o Focus vem nessa semana sem mudanças na Selic, esse é o primeiro ponto. Então o mercado acredita e projeta que não vai ter aumento na taxa Selic, quase que dizendo ao Banco Central que ele aceita sim essa taxa de 15%. Então vamos colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar o que mudou, o que não mudou, e a gente conta essa historinha para vocês. Então, em relação aqui à taxa Selic, o mercado financeiro espera que o Banco Central vá manter essa taxa em 15%, que não vai ter mudança em relação a isso, mesmo com as quedas recorrentes e consecutivas lá no IPCA, que é a nossa inflação oficial. Então, ao mesmo tempo que se espera um controle maior dos preços, ao mesmo tempo em que se espera que os preços não vão subir na mesma magnitude e velocidade que se esperava antes, você tem essa Selic mantida em 15%, quase que sendo falado ali para o Banco Central, olha, a gente aceita, a gente dá a bênção para essa taxa Selic, porque quando o mercado quer, ele faz pressão usando focos, assim como faz pressão também usando as taxas de juros futuros. Então aqui ele está mostrando, sim, a gente aceita 15%, esse patamar já está restritivo o suficiente aqui para a gente, suficiente inclusive para começar a derrubar a inflação. O que a gente sempre tem que ter em mente em relação à inflação, aqui a inflação está em 5,09 para esse ano e a expectativa para o ano que vem caiu para 4,44, inclusive abaixo do teto da meta. É que expectativa de inflação mexe com expectativas. Isso é um ponto muito importante. Então o mercado financeiro ele tem alguns mecanismos na mão para mexer com expectativas de uma forma geral. Primeiro, com a expectativa da taxa de juros, não só pelas negociações no mercado futuro, mas também aqui pelo Focus tentando dar recados em relação à Selic, se aceita, se não aceita, se quer mais, se não quer mais. Então isso está nas mãos de quem responde o Focus, e a gente sempre tem que lembrar que quem responde o Focus é o mercado financeiro, não tem setor produtivo aqui respondendo pesquisa. E em relação à inflação também, porque se cria uma expectativa de inflação, isso pode inclusive desencadear em algum momento o processo inflacionário, porque a expectativa ela faz parte da inflação, assim como faz parte de outros aspectos da economia. Então é importante a gente sempre lembrar que o Focus mexe com expectativa, até porque ele é usado de base quando a pessoa não tem ali uma projeção, quando a empresa não tem o seu próprio setor que faça projeções macroeconômicas, muitas vezes o Focus é usado para traçar cenários. Então a gente não pode tirar isso de mente e lembrar sempre quem que está mexendo com essas expectativas, que estão às vezes traçando cenários possíveis para empresas. E também a gente não pode esquecer que o mercado financeiro erra pra caramba. Então ele tem um poder nas mãos de mexer com expectativa, respondendo um relatório que a gente sempre tem que lembrar que é anônimo, e isso pode levar as expectativas a caminharem para um lugar ou outro. Então, sempre que a gente olha para a perspectiva de inflação e esses ventos de otimismo que o mercado financeiro vem soprando no ouvido e no cangotinho ali das pessoas, tem sempre um porquê. Né? O que o mercado financeiro está esperando aqui? Que a taxa Selic em 15%, é essa historinha que está sendo contada, tá? A taxa Selic em 15% já está restritiva o suficiente, eles aceitam essa taxa, eles dizem sim para a taxa e essa taxa mais restritiva vai fazer com que a inflação caia. Essa taxa Selic vai fazer com que chova? Essa taxa Selic vai fazer com que sejam resolvidos problemas de logística global? Não, não vai fazer nada disso, mas vai fazer com que os serviços encolham, vai fazer com que a expectativa de crescimento fique mais contida, que tenha redução na massa salarial, que você tenha uma desaceleração da economia acontecendo paulatinamente, ali devagarzinho. Então, isso pode ser inclusive mais acelerado do que o mercado espera, mas é essa a história que eles estão contando. Então, vai cair
a atividade econômica que estava gerando inflação, porque estava crescendo muito, então agora vai crescer um pouco menos, isso vai começar a reduzir a inflação, justamente porque os serviços e a parte urbana da economia vai começar a ser esmagada, e isso vai fazer com que você tenha a redução da inflação. E ainda tem a via cambial ali, que também entraria recurso aqui para buscar ganho com a nossa taxa Selic altíssima. A gente nunca pode esquecer que esse patamar é elevadíssimo. Entra dólar aqui, faz com que o dólar caia. O dólar caindo também teria um impacto, ainda que limitado, na inflação. Então, essa história que o mercado financeiro está contando. A grande questão e o que eles esquecem de contar acho que aqui são 2 pontos que eles esquecem de contar, não é nem só um. O primeiro é que muito da inflação estava vindo de questões de oferta, então oferta global, logística, questões climáticas, então a oferta estava enxuta. E isso estava pressionando os preços de forma global e não só aqui no Brasil. E o segundo ponto se você desacelerar a economia por meio da Selic, você baixa na marra a inflação de serviços, porque você acaba tirando, inclusive, renda da população e desaquecendo a economia, mas isso não resolve o problema dos preços que estavam sofrendo com oferta. Então, eles esquecem de contar esses pontos, quase que comemorando essa desaceleração do setor de serviços, que é muito prejudicial para a economia. O setor de serviços é super importante para o nosso crescimento, ele tem um peso grande e a gente nunca pode esquecer que tem a renda das pessoas atrelada a isso. Então, parece uma comemoração, mas a gente sempre tem que olhar um pouquinho mais a fundo para entender que não é tão assim bom de comemorar. Bom de comemorar seria, vai ter uma inflação só em queda ali na parte que está pressionando a oferta. Então, teve uma melhora climática, pensaram em alguma política pública que mexesse e melhorasse esses preços. Então, é isso que a gente tem que pensar quando a gente vê o Focus e não só os números ali friamente. E sempre tem em mente, garoto de recados. E não só isso, mexe com a expectativa de vários setores do país que não respondem à pesquisa. Agora a gente vai falar de um assunto polêmico e bem triste, que é a privatização da Sabesp e novas coisas que já começaram a aparecer com essa privatização, né, Diego? Então conta pra gente, parece que já tem mudança no radar. Pois é, Débora. A privatização da Sabesp foi concluída no dia 23 de julho de 2024, já tem um tempinho, mas o processo foi iniciado em 2021 e envolveu polêmicas CPIs e forte oposição de sindicatos, movimentos sociais e muito mais. A venda gerou polêmica, demissões, aumentos nas contas e denúncias de exclusão social. Com a venda de ações, o governo de São Paulo deixou de ser o sócio majoritário e quem ocupou esse espaço foi a Equatorial Investimentos. Ela entrou no jogo e levou 15% da empresa sem nenhuma concorrência. Enquanto a Sabesp promete mais investimentos, tecnologia e lucro para acionistas, precarização, demissão e terceirização, os 3 Ãos, rondam a empresa. Débora? Vamos entender isso aí, o que está acontecendo com a Sabesp. A gente fez um painelzinho para vocês acompanharem aqui com a gente todo esse imbróglio que veio depois da privatização e como ela foi feita. Porque mais do que isso, né? O mercado financeiro está se aproximando e acenando para Tarcísio 2026, não é à toa. O mercado financeiro também levou um presentão de Tarcísio. Então, vamos entender como é que foi essa privatização, resumo do processo. O Diego já contou que foi em julho do ano passado, então faz 1 ano aí que teve privatização da Sabesp, que ela foi iniciada em 2021, depois do marco do saneamento. E a gente teve aí a venda de 32% das ações por 14,7 bilhões. As ações foram vendidas na época a R$ 60, R$ 67, para quem quisesse comprar nessa parte que o governo estava abrindo mão das suas ações para controle da empresa. E agora, depois disso, né, elas passaram para R$ 87 e hoje elas estão cotadas ali em torno de R$ 110. Então, quem comprou a 67 lá no passado, no dia da oferta, e que teve muita polêmica em relação a essa oferta, em relação à transparência de quem teria ou não acesso ali às ações, e eu nem vou discutir isso, mas quem comprou, quem conseguiu, comprou a R$ 67, uma coisa que no dia da privatização já tinha ganhado R$ 20 por ação e hoje em dia muito mais. E aí, a Equatorial comprou 15%, virou a investidora de referência e, como o Diego já contou, sem muita concorrência. Então, esse processo, né, enriqueceu quem comprou esses ativos e quem
comprou esses ativos ou por meio de quem esses ativos foram comprados e quem será que teve acesso? Será que foi um investidor institucional? Quem teve acesso a isso, né? A essa compra de 67 que virou 87 e R$110? Por isso que a gente sempre fala que foi um presente para o mercado financeiro de Tarcísio e não se espanta esse apoio todo que ele tem desse mesmo setor. Mas vamos seguir porque agora a gente começa a ver o que veio com isso, né? Então a gente teve não só, né, essa questão que gerou muita polêmica, teve investigação e tudo mais em relação à privatização, mas o que está acontecendo agora depois da privatização concluída. Então o que a Sabesp prometeu? Que ela ia investir 70 bilhões até 2029, universalizar o acesso à água e esgoto 4 anos antes do prazo, criar 40 mil empregos diretos e indiretos e usar tecnologias para localizar vazamentos, IA para fiscalizar a obra. Então está prometendo aí muita coisa, modernização, né? Está prometendo modernização, universalização do acesso à água e saneamento. Só que o que a gente está vendo na prática não é essa promessa que a Sabesp está colocando em pauta. O primeiro impacto que a gente já vê acontecer e até sendo denunciado e apontado pelo Sindicato dos Trabalhadores de Água e Tratamento de Esgoto, tudo mais, é a demissão em massa que já está acontecendo depois da privatização. Mais de 2 mil funcionários já foram demitidos depois da privatização e teve adesão em massa do plano de demissão voluntária por medo e incerteza de permanecer lá e ficar numa condição pior ou sair numa condição pior. Porque quando você sai num plano de demissão voluntária, você faz alguns acordos e leva algumas coisas que se você ficar e sair depois, você não vai ter direito. Então, muitas pessoas aceitaram o plano de demissão com medo e incerteza. E aí, o que o sindicato está apontando como possíveis pontos, né, e que vão acontecer agora? Então, o que eles estão aí temendo? Que tenha terceirização e precarização, então que esses funcionários que estão saindo vão ser vão ser substituídos por empresas terceirizadas, por funcionários terceirizados e precarização desse serviço, não só em relação à qualidade dos empregos e tudo mais, mas também a prestação desse serviço, redução das equipes, porque se vai reduzir a equipe e vai ter ali menos pessoas para tentar aumentar a receita, a margem de lucro. Então, você aumenta a receita, você diminui o custo, você aumenta a sua margem de lucro. Normalmente, é isso que uma empresa que é privatizada faz. Então, aqui, a redução do quadro de funcionários levaria a mais acidentes, a precarização da prestação desse serviço também. E, por final, aqui, podem colocar aí na tela de novo, menos poder público nas decisões, afinal, você diminuiu esse poder. Agora, vamos ver para as pessoas em casa. Porque ainda assim, né, ainda tem, segundo o sindicato, a redução da equipe vai aumentar acidentes como rompimentos de tubulação, demora para conter vazamentos, apesar de toda a promessa de modernização, e falta da manutenção preventiva que a gente já vê acontecer também em outros projetos de infraestrutura que foram privatizados, tipo a energia elétrica, que sofrem já com tudo isso. Então, o grande medo é que isso vá acontecer na água e saneamento, e a gente nunca pode esquecer que a gente está falando de um monopólio natural. A gente está falando de água e a gente está falando de saneamento. E isso está nas mãos da iniciativa privada, que normalmente não tem, né, um olhar não só social, mas de sustentabilidade a longo prazo para aquele ativo que ela está gerindo. Mas vamos ver agora o que tem de impacto aqui na nossa casa. Vazamentos preocupantes, aqui alguns já apontados nesse período, né, na rodovia Castelo Branco e na represa Guarapiranga. E isso causaria impactos ambientais e risco sanitário para a população. Mas não só isso, não era nesse ponto que eu queria chegar. O ponto que eu queria chegar, eu acredito que vem agora, que esteja agorinha mesmo, que é o aumento da conta de água, porque alguns moradores já têm relatado que viram o aumento da conta de água acontecer e saíram ali de R$70 para R$500. Então, um aumento bem expressivo, bem relevante na conta de água. Então, a gente sempre sabe, né? Os lucros, eles são privados, mas os prejuízos normalmente são públicos. Então, tem essa busca incessante pelo lucro, que vem por meio de um aumento de receita, sem a preocupação que aquela água vai chegar a quem precisa, se vai chegar num local com menos acesso, se não vai, não tem essa preocupação, vai cobrar mais caro por isso, vai reduzir o quadro de funcionários para reduzir o custo, que vai precarizar o serviço também, e não só vai chegar mais cara, como de menor qualidade na nossa casa. E tudo isso
né, dando de presente uma ação para o mercado e para quem comprou que valia 67 e passa aí para R$110. Eu tive que passar meio correndo por esse assunto, mas se der eu volto depois para contar os aspectos, porque agora eu vou só convidar vocês brevemente para se inscreverem no nosso iclmercado.com.br para o ICL Eterno. Já batemos 5 mil, pessoal, ou ainda não? Ainda não. Então, vocês que entrarem agora no ICL Eterno, no iclmercado.com.br, ainda tem direito àquela arte seriada do Cândido Portinari, né? Uma reprografia aí da arte do Cândido Portinari e também o nomezinho lá no Centro Cultural do ICL, no mural. Então ainda está valendo, pessoal, as inscrições vão ficar abertas, mas esses prêmios, como eles são seriados e são só para os 5 mil primeiros, ainda dá tempo de garantir. Não vou passar por tudo, embora tenha assistido ontem o encontro inteirinho e até por isso estou com um soninho hoje de manhã, mas vocês estão com eles aí na tela e amanhã eu conto tintim por tintim do que tem de brinde, o que tem de novidade no nosso ICL Eterno. Agora vou arrastar para cima e jogar para os nossos vizinhos de cima, o William Deluca e Guga Noblar, porque eles já estão lá para receber vocês e eu tô levemente atrasada. Um beijão e até lá, pessoal! Título ICL Eterno, o documento que te comprova o seu vínculo vitalício com a maior comunidade de conhecimento independente do Brasil. Acesso ilimitado a todos os cursos e conteúdos. Participação vitalícia em todas as novidades que o ICL lançar. Apoio na construção dos nossos sonhos. Seu nome eternizado como apoiador do ICL. Não é assinatura, não é renovação. É conhecimento para você e para sua família para sempre. ICL Eterno, porque o conhecimento liberta para sempre. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7 da noite, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.